Meus amados irmãos, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus pela oportunidade que Deus mais uma vez nos dá de estarmos, meus irmãos, na sua casa para mais uma vez fazermos a obra do Senhor. Nesse momento em que nós estaremos aqui ministrando a escola bíblica dominical, esse trabalho tão importante para a igreja, tão importante para o crescimento espiritual dos irmãos, para o conhecimento das Escrituras, da Santa Palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que vai falar sobre libertos do pecado para a nova vida em Cristo, né? Então nós vamos nesse momento estar orando, agradecendo a Deus por estar aqui e que o Senhor nos conduza pela instrumentalidade do seu Espírito, aqui nesta manhã estejamos com os irmãos a aprender e a ensinar a palavra do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai, Senhor, nessa manhã nós queremos ser grato a Ti, meu Deus, por a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, meu Senhor, a fazer a Tua obra. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre os Teus servos, meu Deus, que nesse momento estão nos seus lares, que estão nos acompanhando, Pai, pela rede social, através da rede social, a aula da escola bíblica dominical, que o Senhor nessa manhã venha edificar seus corações, que a Tua bênção esteja sobre cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã, a família Filadélfia 1, a nossa congregação que está, Pai, participando da escola bíblica dominical. Venha ser conosco, pois assim nós te pedimos e por fé, nós te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos à escola bíblica dominical, vamos estar nesse momento trabalhando a nossa aula de hoje, que traz para nós um aprendizado muito importante, que todos nós devemos estar anelosos para aprender da santa e inerrante palavra de Deus. Como eu citei aqui, estamos nesse momento na aula de número 5, que vai trazer por temas liberto do pecado para uma nova vida em Cristo, né? Glórias ao nome do Senhor Jesus. O texto base, a leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta aos Efésios, no capítulo de número 2 da carta aos Efésios, versículo de número 1 ao 10, aonde o apóstolo Paulo traz esse ensinamento tão importante sobre a libertação dos nossos pecados, sobre a nova posição em Cristo, agora salvo, remidos, lavado no sangue do Cordeiro. Então diz aqui, Efésios capítulo de número 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém vos engane, ou vos glorie, ou se glorie, né, em outros textos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela, né? Então, querido, Paulo começa o capítulo de número 2 da carta aos Efésios,
nesse ensino nessa manhã da nossa escola bíblica dominical, tratando sobre o assunto do perdão dos pecados, né? Paulo vai tratar da liberdade que Deus promove à nossa vida através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, né? E a introdução da aula diz dessa maneira: a presente lição da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo número 10. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Agora, o Senhor, Ele vai prover a condição, agora com os pecados perdoados, edificados, aleluia, pela palavra de Deus, para que nós tivéssemos uma vida com Cristo e viéssemos desfrutar dessa nova vida, né? Com procedimentos, com vida, com forma de viver, com comportamento completamente diferente. Então, nós vamos falar nessa lição de hoje sobre 3 tópicos. O primeiro ponto vai falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecado. O segundo ponto vai falar sobre vivificados pela graça. E o terceiro ponto, meus irmãos, vai falar sobre a salvação não vem das obras, né? Então são 3 pontos que nós deveremos estar aqui a tratar com os irmãos, ainda que com um tempo limitado, aqui cerca de uns 40 minutos no máximo, mas vamos estar aqui tratando com os irmãos a respeito desses 3 tópicos tão importantes para que nós venhamos entender, né, a grande graça manifestada de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aí, os alunos da escola bíblica dominical. Diz o primeiro ponto: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Isso ele lembra em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Paulo vai lembrar da nossa situação que nós tínhamos antes de ser alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu sempre gosto de dizer uma coisa, queridos, que quando a gente não lembra de quem a gente era antes de conhecer a Cristo, a gente às vezes até esquece de agradecer a Ele pelo que Ele nos fez ser agora, pelo que Ele nos transformou, né? Quando nós não lembramos de quem nós éramos, nós ficamos meio que desmotivados ou sem motivo de agradecer a Deus pelo que Ele fez pela nossa vida. Mas eu quero nessa manhã estar dizendo para os irmãos que uma grande obra o Senhor tem feito na nossa vida. Uma grande obra Deus tem feito na nossa vida, através do trabalhar sobrenatural do seu Espírito em cada um de nós, né? Então o primeiro tópico vai falar o seguinte: a nossa condição anterior, como nós éramos antes, né? Qual era a nossa situação anterior? E nos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa no grego paraptoma, tem o sentido de passos falso de forma deliberada. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a nossa morte, sobre as ofensas, né? Ou seja, a nossa desobediência a Deus, ele vai usar esse termo grego, né? Que é uma palavra grega, paraptoma, que significa passos falsos de formas deliberadas, ou seja, nós andávamos em passos errados, mas andávamos deliberadamente, a gente não se acusava por isso, nós não obedecíamos a Deus e nem por isso a nossa consciência nos acusava,
e a gente continuava fazendo aquilo que não agrada a Deus. Era isso que Paulo estava aqui falando, né? O termo para o pecado é armatia. Armatia é o termo grego que significa pecado, né? O qual descreve como aquele que erra o alvo. Na realidade, quando houve a queda do homem no Éden, o primeiro casal que pecaram contra Deus, simbolizando o pecado isso e tornando hereditário para toda a humanidade, significa dizer que eles fizeram um erro, cometeram um erro. Erraram o alvo, erraram o objetivo. Qual era o objetivo de Deus para a nossa vida? Era que nós fosse a imagem e a semelhança de Deus, que andássemos conforme a vontade de Deus, que pensássemos conforme pensava o Senhor, que tivéssemos uma vida a agradá-lo, e isso foi rompida quando foi cometido o pecado. Daí então nós passamos a andar de uma forma errônea, passamos a nos comportar erroneamente. Por isso Paulo vai usar o termo grego armatia, né, que significa pecado, para denominar agora a situação que nós tínhamos antes. Nós andávamos errando o alvo, glória a Deus, né? Era assim que era a nossa situação. Em vista disso, o homem, em sua natureza caída, é diagnosticado como morto, né? O nosso pecado ocasionou na nossa morte. Mas que morte é essa em que Paulo está tratando na carta aos Efésios, capítulo 2? A morte espiritual. O apóstolo não está falando aqui de morte física, ele está falando de morte espiritual. Nós agora estávamos mortos espiritual. E o que é isso quer dizer? Nós estávamos desligados de Deus, desraigado de Deus, longe da promessa, né? Nós não estávamos na presença de Deus, mesmo estando se locomovendo, mesmo estando trabalhando, respirando, nós éramos mortos espirituais. A ausência do Espírito de Deus na nossa vida nos tornava em um estado de mortandade. Nós éramos mortos, diz o autor, né? Então, nós fomos diagnosticados por Deus como mortos, né? Isso está no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 1, quando Paulo diz que Ele nos deu vida, ou nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Essa é a situação que nós tínhamos antes, meus irmãos, antes da gente ter o encontro com o Senhor, né? Então o texto que nós estamos lendo nessa manhã da escola bíblica segue dizendo, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. Meus irmãos, o pecado ele causa a morte, viu? Se tem algo que nós, servos de Deus, temos que ter muito cuidado é com o pecado. O pecado ele nos mata, ele faz o nosso espírito morrer e nos ausentar de Deus, né? Então o motivo era o pecado, que inevitavelmente separava o homem de Deus, diz o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo de número 2, quando Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o profeta diz que as nossas transgressões, ou seja, o nosso pecado, faz separação entre nós e o nosso Deus, né? Então o pecado ele separa o homem de Deus, e ele faz o homem morrer espiritualmente. O apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 15, eu vou até ler aqui junto com os irmãos o que diz o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo de número 1, versículo de número 15, olha o que Tiago diz, ele diz assim, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então Tiago está falando da tentação que o inimigo coloca sobre nós, na nossa concupiscência,
e a gente cumprindo isso, aceitando essa condição, ela vai dar à luz o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Foi o motivo pelo qual o Senhor Jesus precisou vir à terra, né? Porque nós estávamos mortos, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. E se Jesus não tivesse morrido na cruz, nosso pecado não tinha sido perdoado, e nós continuávamos mortos como nós estávamos antes. Glórias ao nome do Senhor, né? Glórias a Deus por isso, né? Então a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que a nossa condição, a antiga natureza estava morta em ofensas e pecado. A nossa condição atual, anterior, era uma condição de morte. Nós não sentíamos nada de Deus, nós não sabíamos nada de Deus, nós não participávamos nada de Deus, porque nós éramos mortos. Nós éramos totalmente inertes às coisas de Deus, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo tópico vai falar sobre a nossa ofensa e pecado. Que ofensa era que nós fazíamos, né? Qual era a nossa condição agora diante de Deus? A Bíblia diz, e o autor traz aqui a revelação, que era a nossa má conduta em que no outro tempo andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Paulo, quando ele vai falar sobre o nosso antigo procedimento diante de Deus, quando ele vai falar sobre a forma de vida que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, Paulo vai usar o termo andar. E esse termo andar aqui, ele é entendido como procedimento, como proceder. Quando Paulo diz andaste, ele vai dizer, vocês viviam assim, vocês se comportavam dessa forma, vocês praticavam isso. Esse é o termo andar, onde Paulo vai usar essa metáfora de andar para denominar a situação que nós vivíamos, as nossas práticas pecaminosas e as nossas ofensas diante de Deus, né? Então ele vai usar esse termo aqui. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Os irmãos já pararam para analisar, meus irmãos, que quando a gente não tinha o Espírito de Deus na nossa vida, quando a gente ainda não tinha um encontro com Cristo, a gente tinha uma vida de desobediência, e a gente não se incomodava com isso, né? Eu fui uma das pessoas que antes de conhecer a Cristo, eu dizia assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, e eu ainda me sentia feliz. Eu acredito que eu estou falando nessa manhã na escola dominical, e você que está aí estudando comigo, vai entender o que eu estou falando, porque eu acredito que você também se sentia feliz, porque como a gente não conhecia a verdadeira liberdade, que está falando aqui a palavra nessa manhã, a gente achava que ser liberto era a gente fazer o que a gente queria, a gente se desgastar, a gente sofrer, a gente se oprimir ou aceitar a opressão do inimigo, e a gente achava que era feliz por isso, né? Porque a gente não conhecia a verdadeira vida em Cristo, a qual o Senhor Jesus diz lá em João, no capítulo de número 10, versículo de número 10, ele diz, olha, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Então, meus amados irmãos, Paulo vai se referir à nossa conduta anterior. O termo andar aqui se refere à conduta, é proceder, caminhar, se locomover. Então vai se referir à nossa conduta anterior sem Cristo, né? Aquilo que a gente adotava para nós e a gente achava que estava certo. A gente achava que estava certo, né? Então o texto vai dizer sobre isso, andar-te segundo o curso deste mundo, Efésios capítulo número 2, versículo 2, parte B, né? Onde o apóstolo vai usar aqui, ele vai dizer aqui, andar-te segundo o príncipe, o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E quem é os filhos da desobediência? Quem são eles, né? Quem são classificados por Paulo como os filhos, melhor dizendo, da desobediência? São aqueles que são desobedientes
a Deus, né? Aqueles que muitas vezes têm até o conhecimento da palavra, mas não vivem essa palavra. Quando Paulo fala sobre isso, a gente atribui diretamente às pessoas descrentes, e na realidade, dentro desse contexto, tem muitos crentes que têm o conhecimento da palavra, irmãos, mas que não cumpre ela, que não vive ela, que não obedece ela, e eles se tornam, por natureza, filhos da desobediência, né? Que Deus nos conceda a graça de não sermos mais filhos da desobediência, mas que sermos adotados por Deus e sejamos filhos da luz, né? Então Paulo diz que os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, eram coisas que a gente fazia normalmente. Mentir era uma prática normal para as pessoas que não conheciam a Deus e não tem o Espírito de Deus na vida. É uma prática normal, as pessoas mentem automaticamente e nem se dá conta que mentiu. Furtar, né? Eu lembro que uma vez eu fui a um supermercado e quando cheguei lá eu comprei algo e dei o dinheiro para o caixa tirar, e ela trocou o meu dinheiro, não sei como ela fez aquilo lá, ela me deu mais dinheiro do que o que eu dei para ela. Eu olhei para ela, olhei para minha mãe e digo: olha moça, está errado o troco, isso aqui não é o meu dinheiro não, só me deu mais do que eu lhe dei, é só ter que me dar tanto. Aí ela pegou, desculpa, pegou o dinheiro, me deu o meu troco correto, olhou para mim e disse assim: o senhor é crente? Eu digo assim: graças a Deus. Ele assim: é porque essas coisas só quem faz é os crentes. Ô glória, né? Mas no passado, antes de conhecer a Cristo, eu não teria devolvido, irmão. Eu não teria devolvido, eu tinha dito assim: ô coisa boa, Deus me abençoou. Geralmente é isso que as pessoas dizem quando não tem o Espírito de Deus na vida, né? Então, o furto aqui, né? Ou o roubo, ou a ocultação de algo que não lhe pertence, era comum na vida das pessoas que não tinham Cristo, né? É comum, as pessoas praticavam isso na mais normal, né? E a consciência não acusava, porque não tinha aquele que viria fazer a acusação em nós, que seria o Espírito Santo, que estaríamos errados, né? Então Paulo vai falar sobre isso: a imoralidade, a mentira, o furto, eram praticados por aquelas pessoas, ou seja, por nós anteriormente, que está falando da condição antiga nossa, e a gente não tinha problema com isso, a gente praticava isso normalmente, né? Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar-se com o pecado, ou o pecado e muitos menos ajuntar-se de maneira a viver de seu tempo, né? Conforme o mundo vive, né? O apóstolo Paulo, usando a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo número 2, ele diz uma frase interessante, ele diz assim: olha, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a ordem de Deus para nós é que nós não venhamos nos aderir à forma mundana de viver, porque nós somos regenerados, perdoados. Que nós não venhamos olhar para trás e nem tampouco praticar os atos que nós praticávamos anteriormente, né? Paulo vai dizer: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E que entendimento é esse? Da palavra, irmão. O entendimento que o apóstolo fala é o entendimento da palavra, que agora nós temos o entendimento da palavra, e temos que deixar essa palavra transformar em nós, para ir nos transformando. Ela vai trabalhando em nós, nos transformando, mudando o nosso conceito de vida, a nossa forma de viver, né? Paulo chega a dizer assim: para que experimenteis, depois de ter transformado a mente, nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Glórias a Jesus, né? Capítulo 12, versículo número 2 da carta aos Romanos, né? Andaste segundo o príncipe da potestade do ar, é o terceiro tópico aqui, fazendo alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Meus irmãos,
o inimigo ele exerce autoridade sobre os poderes do mal, mesmo com a permissão de Deus, mas ele exerce. Quem vai influenciar as pessoas a fazer as coisas erradas é o inimigo. É ele que vai influenciar as pessoas a mentir, as pessoas a adulterar, as pessoas a roubar, as pessoas a muitas vezes até tirar a vida do seu semelhante. É o inimigo. É ele que vai influenciar tudo isso. Então ele exerce autoridade, ele exerce poder sobre as atividades do mal, né? Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, Paulo vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer aqui o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo vai dizer que o inimigo ele cegou o entendimento das pessoas, né? Ele faz esse trabalho de anular o entendimento das pessoas das coisas de Deus, para que essas pessoas vivam à mercê do seu direcionamento. É por isso que para alguém aceitar Jesus é necessário que haja uma intervenção divina, através da palavra, através do Espírito trabalhando no seu coração. Glórias a Deus, né? Então, queridos, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar que nós andávamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Era a minha carne que predominava. Era o meu querer, aquilo que eu achava que era certo, que eu praticava. E eu tinha convicção que eu estava certo fazendo assim. Então Paulo vai falar sobre isso, quando na realidade eu e você estávamos longe de estarmos certos diante de Deus, né? Foi só através da misericórdia de Deus ter nos alcançado e a gente passou a andar da forma correta, porque nós andarmos segundo a nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, ele chega a dizer que o pensamento do homem não é o pensamento de Deus, e não é mesmo, O pensamento do cristão, trabalhado pelo Espírito transformado, torna-se o pensamento de Deus, mas o pensamento do homem, esse homem aqui não é o crente, esse homem aqui que Isaías fala, é o homem natural, não é o homem sobrenatural, não é o cristão, não é o crente, não é o servo e a serva de Deus, não, ele está falando do homem natural. O pensamento dele não é o pensamento de Deus, ele pensa uma coisa quando na realidade não é o correto, né? Porque o pensamento de Deus é o correto. Aqui refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente da natureza humana, né? Conforme está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quando Paulo fala sobre isso, que nós andarmos fazendo a vontade da carne nos pensamentos, ele está falando da nossa natureza adâmica, a natureza humana, de nada de espírito, nada de Deus, era a natureza humana que fazia a gente fazer a nossa própria vontade, né? E não a vontade do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, a maior dificuldade que nós temos de servir a Deus é fazer a sua vontade, é a maior dificuldade, e isso às vezes resulta, muitas vezes, até no fracasso espiritual de tantas pessoas, por não conseguir fazer a vontade de Deus, por não conseguir aceitar as Escrituras, aceitar a palavra na sua vida, conceber, internalizar isso para si e deixar que o Espírito Santo faça essa metamorfose, né, que ele faz na vida daqueles que crêem, né? E isso acaba no resultado de muitas pessoas naufragarem na fé. Queridos, o segundo tópico vai falar sobre vivificados pela graça. É importante a gente entender uma coisa, que quando Paulo faz a expressão aqui, cita no capítulo 2 da carta aos Efésios, e ele nos vivificou, olhe na sua Bíblia aí, no versículo 1 do capítulo 2, Paulo está falando que Deus deu uma nova chance, amém? Porque quando ele diz que vivi,
o termo vivificar é tornar vivo outra vez. Ou seja, nós éramos vivos à semelhança de Adão e Eva, e a gente morreu à semelhança de Adão e Eva por conta da desobediência, por conta do pecado, lá no Éden. Aí quando Paulo usa o termo e nos vivificou, ele diz: nós éramos mortos, nós éramos vivos, melhor dizendo, morremos por conta do pecado, e Deus nos deu uma nova oportunidade. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você tivemos de Deus uma nova oportunidade. Nós já éramos vivos antes. Vocês, os irmãos, estão conseguindo compreender isso? Na semelhança de Adão e Eva, nós não éramos nascidos, logicamente, mas na semelhança de Adão e Eva nós éramos vivos. Eles nasceram, eram vivos lá, foram criados por Deus, estavam lá, vivos, né? Depois morreram espiritualmente por causa do pecado, da desobediência. E isso foi hereditariamente transferido para cada um de nós, a nação humana, e depois Deus, por misericórdia, nos deu nova chance. Através do sacrifício de Cristo, Ele nos deu vida outra vez e nos vivificou, né? Então o segundo tópico vai falar sobre vivificados pela graça. Foi o que fez Deus fazer o sacrifício, irmão. Foi a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Pastor, e o que é graça? Graça é um favor que nós não merecíamos. É o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos que esse favor fosse feito, porque não fizemos nada para merecer ele. Como eu falei aqui na aula anterior, pelo contrário, a gente fez algumas coisas para desmerecer esse favor e não para merecer. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele manifestou a sua graça, o seu amor, e nos deu vida novamente, né? Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou, e por isso nos vivificou, por meio de sua graça. Ou seja, quem foi que fez a graça de Deus ser manifestada sobre nós? Não foi o meu feito e não foi o teu feito, foi o amor do Pai. Foi o amor de Deus que fez com que essa graça se manifestasse sobre a minha vida, meu irmão, e sobre a tua vida, né? Que coisa maravilhosa a gente poder dizer que nós dependemos da graça de Deus, que nós temos uma vida transformada pela graça de Deus, que você que está do outro lado aí do vídeo, né, que conhece muito bem a tua vida passada, que eu não sei, mas você sabe, eu sei da minha, você também sabe da tua. Você vai analisar agora e fazer um comparativo do antes e depois, e você vai ter motivo para glorificar Deus, e dizer: meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Quando você olha para os teus feitos passados, meu Deus, eu fui capaz de fazer isso, fui, mas agora eu sou transformado pela graça de Deus, né? Então o termo aqui que o apóstolo Paulo usa, e o autor coloca: vivificados pela graça de Deus, né? Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa, né? O apóstolo declara exaltante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A misericórdia de Deus, irmão, é muito grande. Não há limite para a misericórdia de Deus. Paulo, ele exalta com muita ênfase, com o peito cheio, e diz: sobre tudo isso que a gente fez de ruim, de desobediência, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou. Paulo vai falar isso no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 4. Estando nós mortos em muitos pecados, né, deleitos, Paulo vai falar sobre isso, e ele vai dizer assim, olha o que ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Mas entendam uma coisa, Paulo queria dizer bem claro: pela graça sois salvos, não vem de vós,
pela graça, viu, irmão? Você está aí do outro lado pela graça. Então glorifique ao nome do Senhor, porque você só está aí sentado, ouvindo essa aula, com a tua Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus, pela graça de Deus. Foi Ele que manifestou a graça na tua vida e na minha. Senão eu não estava aqui, você também não estava aí. Foi a graça de Deus que nos alcançou, bendito seja o nome do Senhor Deus, né? O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Olha aí, irmão, nós éramos indignos, meu irmão. Pastor, o que é alguém indigno? Alguém ordinário, irmão. Alguém indigno é alguém ordinário. Era alguém inconveniente, desprezível. Não havia lucro em investir na gente. Era isso, resumindo isso? É isso. Era inconveniente. Sabe o que é uma coisa inconveniente? É uma coisa que não convém fazer, não tem futuro fazer. Mas Deus resolveu esquecer tudo isso, manifestar a graça e investir na minha vida e na tua. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Paulo vai falar sobre isso na carta aos Efésios, meus irmãos. A gente não tem tempo aqui para discorrer por todos os tópicos, a gente vai daqui a pouco ter que encerrar, né? Os técnicos aqui daqui a pouco vão me dizer quanto tempo eu ainda tenho, né? Então eu não tenho muito tempo para aqui detalhar melhor os irmãos. Por isso que eu peço aos irmãos que olhem suas revistas aí pela internet, irmão. Vai lá, baixa, tem um aplicativo lá da CPAD, você consegue baixar a lição, consegue imprimir, faz lá uma cardenagem, fica muito bom, para que você possa acompanhar as aulas, né? Eu não tenho tempo de decorrer por todos os tópicos. Então o segundo tópico aqui, ele vai falar sobre vivificado por sua graça. É a única forma, irmão. Fomos vivificados pela graça de Deus, né? Glória a Jesus. A Bíblia diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, que mesmo a gente sendo o mais vil pecador, Deus nos alcança pela graça, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, super abundou a graça, ou seja, a graça vai ser sempre maior do que a nossa ofensa a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então nós fomos vivificados por sua graça, descrevendo as dívidas divinamente concedida às dádivas, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas, né? Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos por Cristo, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio da sua graça e favor imerecido de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, quando Paulo diz que mesmo nós estamos em pecado, o Senhor deu a sua vida por nós, né? Mesmo a gente estando em pecado, Ele deu a sua vida por nós. Que dirá agora, depois de nós já reconciliados, como Deus não vai trabalhar em nosso favor, né? E o último tópico aqui vai falar sobre exaltado por sua graça. Nós fomos vivificados pela graça, nós fomos transformados pela graça, né? E nós também fomos exaltados pela graça. O apóstolo do Gentil ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele quem? Com Cristo. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, viu, irmão? E nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus nos concede o mesmo benefício alcançado por Cristo. Juntamente quer dizer que nós que fomos salvos vamos ter o mesmo benefício alcançado por Cristo. Vamos ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo.
vamos reinar com Deus do céu, vamos reinar, vamos julgar o mundo, aleluia, a nação, juntamente com Cristo, vamos julgar, vamos estar reinando no trono com o Senhor, bendito seja o nome dele. Ou seja, você que não sabia, saiba hoje, que você vai ter a mesma herança que Cristo vai ter, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E o último tópico desta manhã, né? Nós estamos aqui passando de uma forma mais rápida, vai falar sobre a salvação. Não vem das obras. Meus irmãos, muitas pessoas têm se enganado com essa temática, viu? Muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não têm se preocupado tanto em obedecer a Deus, mas de fazer atos de bondade, e têm invertido os papéis, porque tem tentado colocar a salvação como algo sendo fruto de atos de bondade, ou seja, da obra humana. A salvação, ela não é da obra humana. A obra, as boas obras que nós fazemos agora, elas não são a garantia de salvação, ela não pode ser colocada como garantia de salvação, ela é o resultado de um salvo, é o inverso. As boas obras que eu pratico agora e você pratica agora, meu irmão, ela é o resultado de alguém que conheceu a Cristo, que tem um Espírito, que é salvo em Cristo. Ela não é o alicerce da salvação. Pastor, qual é o alicerce da salvação? É a graça. O apóstolo enfatiza várias vezes no texto: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Então, as obras, elas não são capazes de salvar nossa alma e nosso espírito. Não são capazes. Elas são capazes de nos dar galardões. Aqueles que trabalharem para Jesus, que fizer a obra, receberão um galardão no céu, meus irmãos. E seremos obedientes ao fazermos a obra de Deus, porque Ele mandou fazer a obra. Mas não podemos alicerçar. Tem pessoas que não estão muito preocupadas em ler Bíblia, não estão muito preocupadas em orar, não estão muito preocupados em um devocional, não se liga muito nessa questão, aleluia, espiritual, de ter uma vida de comunhão com Deus, de ser obediente à palavra, de não fazer aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer. Alguns até cometem a insensatez de viver uma vida de queda, já por não ter esse alicerce espiritual, mas são pessoas de coração bom, que ajudam pessoas necessitadas, que tem uma obra boa, bem samaritana, digamos assim, na terra, e até faz a obra de Deus, mas não tem uma vida de comunhão com Deus e nem de obediência. E não podemos alicerçar, não, é o inverso. Primeiro nós buscamos ter uma vida espiritual com Deus, sermos obedientes à palavra, e esses atos de bondade, eles virão como consequência da nossa nova vida em Cristo. Aleluia. É o inverso, né? Então a salvação, ela não vem das obras, irmão. Não vem das obras. A justificação para uma nova vida em Cristo vem das obras. É a justificação. Nós somos justificados por Deus agora. Está lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, quando Paulo diz: justificado, pois, pela fé, temos tal, vai estar no capítulo 5, e ele vai dizer no capítulo 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, agora estando em Cristo, as minhas obras são mudadas. Então, de uma certa forma, eu vou ser justificado, sim, pela minha nova conduta em Cristo. É o que Paulo está falando lá. Que não se inclina para a carne, agora se inclina para o Espírito, é o que Paulo está falando. Mas não é a garantia de salvação. Não é o meu ato de bondade, não é porque eu ajudo alguém que está passando necessidade, não é porque eu socorro alguém, não é porque eu faço, não. Eu sou salvo pela graça de Deus, bendito seja o nome do Senhor, né? Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, e da ira vindoura. Isso é salvação.
Amém, meus irmãos? Então Paulo vai falar sobre isso, né? A salvação como meio, a graça como meio de salvação. É o atributo de Deus para a salvação, é a manifestação da graça de Deus através do amor de Deus na nossa vida, né? As obras, elas são evidência de quem é salvo. As obras são evidência de quem é salvo. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus que é salva em Cristo, querido, você tem obras de evidência. As pessoas vão ver as tuas obras e vão dizer: olha, aquele homem é um homem de Deus. Você lembra de Eliseu? Você lembra da mulher lá de Sunem? A sunamita. Ela não conhecia Eliseu, mas quando ela via ele passar, dizia assim: eis, meu marido, que esse que passa todo dia diante de nós é um santo homem de Deus. Ela não conhecia Eliseu, mas a vida de Eliseu era testemunho de que ele era um homem santo, um homem salvo. Então as obras têm que testemunhar da minha vida e da tua. É as obras que nós fazemos agora, tem que testemunhar quem eu sou e quem tu és diante do Senhor. Aleluia. Isso é, meu irmão, a nova vida em Cristo. Então guarde esse ensinamento. O tempo nosso já acabou. Guarde essa palavra no seu coração e o Senhor, Ele vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus que continue abençoando a sua vida, abençoando a nossa igreja, Congregação Filadélfia 1, continue interessado, anseloso por ouvir, por aprender e por estudar a palavra de Deus, para que você tenha uma vida progressiva cada vez mais na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aqui estar orando, encerrando o trabalho do Senhor nesta manhã. Queremos ser gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante do Senhor, né? Continue sendo aluno nascido da EBD, continue perseverando, né? E nós vamos vencer todo esse processo que está acontecendo junto. Estamos aqui, junto com os irmãos, para nós, de mãos dadas, estar vencendo todo esse trabalho, esse problema dessa pandemia que está acontecendo no mundo todo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós somos gratos a Ti por esta manhã, Pai, na Tua presença, por ensinamento da Tua palavra, que o Senhor tenha edificado a nossa vida através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela essa igreja, obrigado pelos meus irmãos que estão em casa, acompanhando a escola bíblica dominical, que o Senhor dê graça, dê virtude, continue fortalecendo cada um, cada vez mais na fé. Abençoe todas as famílias, Pai, do Filadélfia 1, todas as famílias cristãs, Pai. Que o Senhor estenda a Tua mão sobre as nossas vidas para nos abençoar. Abençoa a superintendência, os professores da escola dominical, os alunos, tome todos em Tuas mãos, Pai. Nos dê a graça de daqui a pouquinho, Senhor, estarmos todo mundo de volta às igrejas, fazendo a Tua obra como fazíamos antes, pois assim é a Tua vontade e é o desejo do nosso coração. Assim nós te pedimos, Senhor, e por fé te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus, e quem crê nessa bênção digam amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe.